De volta já aqui com Vem Assim. Olha só, você já ouviu falar em síndrome do túnel do carpo? Sabe do que é que se trata, né? Onde é que ela acontece? Quais que são os sintomas? A gente vai entender tudo isso agora aqui no estúdio com o fisioterapeuta Goodson Queiroz, mais uma vez aqui junto com a gente. Obrigada, meu querido, pela sua participação. Obrigada, bom dia. Bom dia. Vamos lá começar explicando então o que é essa famosa síndrome do túnel do carpo, né? Por que tem esse nome? A síndrome do túnel do carpo é uma compressão do nervo mediano no interior do punho. Chama-se túnel do carpo porque nós temos um espaço dentro do punho chamado túnel do carpo. É um túnel mesmo. Dentro desse túnel nós temos 10 estruturas, 9 tendões e um nervo, chamamos de nervo mediano. Qualquer alteração na pressão desse túnel pode gerar uma compressão desse nervo e aí o paciente vai ter sintomas de túnel do carpo. Tá. O que vai causar essa síndrome, Goodson? A causa, Mara, é multifatorial. Então, existem algumas alterações orgânicas no corpo que podem predispor esse indivíduo a ter a síndrome do túnel do carpo. Geralmente, essa síndrome acontece em mulheres no período de pós-menopausa, entre 45 a 60 anos, e está muito relacionado com a alteração hormonal que essas mulheres vão passar por esse período. Mas existem também outros fatores, como por exemplo, fratura de punho. Sim. Quando o indivíduo sofre uma fratura de punho, existe um edema, um inchaço local, e esse inchaço pode acontecer no interior do túnel do carpo e gerar uma compressão desse nervo. Indivíduos que têm alteração da glicemia, indivíduos diabéticos, têm predisposição a desenvolver a síndrome do túnel do carpo. O hipotiroidismo também está relacionado e a obesidade. A relação entre a síndrome do túnel do carpo e as atividades laborais, uso de teclado, uso de mouse, ainda não está muito fortemente relacionado na literatura, mas nós sabemos que isso pode favorecer ao aparecimento dessa síndrome também. Eu ia perguntar exatamente isso. Por quê? Porque muitos de nós hoje, né, a gente estava até falando aqui de tecnologia, enfim, a gente vive muito aqui, né? No celular, no tablet, no computador. Eu praticamente trabalho meu dia todo me movimentando assim, essa região aqui das minhas mãos. Então, tem relação, não tem relação? Ainda não há nada totalmente definido, né? A literatura ainda não mostra uma relação muito próxima entre esses dois fatores. Mas nós sabemos que a posição do punho em extensão ou em flexão, ou seja, o punho muito dobrado ou muito estendido, pode gerar um aumento da pressão que pode vir a comprimir o nervo mediano. Então, assim, é sempre importante que o paciente, quando estiver utilizando o teclado, deixe a sua mão flutuando no teclado. Não apoie os punhos na mesa para não permitir que o punho fique em extensão. Mesma coisa ao utilizar o mouse. Existe aquele mousepad que tem uma almofadinha em que o indivíduo pode apoiar o antebraço na almofada e o punho vai ficar em posição neutra. Essa é a posição ideal, porque não gera um aumento da pressão no interior do túnel do carpo. Ótimo. Então, né, a gente está aí falando, olha, quem for escolher o mousepad, se puder, escolhe esse com a almofadinha, né? Que é para ficar retinho, não criar nenhum tipo, né, assim, de movimento, né? Exatamente, que aí não vai aumentar a pressão no interior e o nervo vai ficar tranquilinho ali, sem ninguém comprimindo ele. Ótimo. Sintomas? Sintomas. Dor, dormência, que a gente chama de parestesia. O paciente pode ter fraqueza na mão e formigamento. Esses são os sintomas clássicos. No início, Mara, os sintomas são predominantemente durante a madrugada. Então, é aquela mulher que acorda na madrugada com a mão formigando e doendo e ela tende a chacoalhar a mão na tentativa de aliviar os sintomas. Quero que passe, né? Exatamente, quer que passe, às vezes levanta, tenta colocar a mão debaixo da torneira para aliviar os sintomas. Tem um alívio temporário, mas depois esses sintomas retornam. Essa é a fase aguda, inicial. À medida que o nervo vai sendo comprimido, se não for tratado, esses sintomas começam a aparecer durante o dia também. Nossa. E aí nós já temos um quadro mais moderado de síndrome do túnel do carpo. Os quadros mais avançados, se não houver um tratamento precoce, o paciente vai ter atrofia dessa musculatura na mão. A gente chama de atrofia tenar.
e aí vai ser muito mais complicado, já requer cirurgia e às vezes é irreversível esse caso de atrofia tenar. Olha aí, vocês ficarem atentos. E a gente já está aqui com imagens que é para você poder entender melhor, né? Tudo isso que o Goodson está aqui falando. Vamos começar com essa? Vamos lá. Aqui são os tendões que vão viajar do antebraço e entrar dentro do túnel. Certo. Aqui nós temos esse ligamento, que é o ligamento transverso do carpo, e aqui é o nervo mediano. Quando esse nervo mediano está comprimido, o paciente vai ter sintomas no polegar, indicador, dedo médio e na metade do dedo anular, o dedo do anel. Certo. Então a gente está vendo bem ali que é um túnelzinho mesmo, né? Exatamente. E passam embaixo desse túnel todos esses tendões, né, e ligamentos. Ligamentos e o nervo mediano. O carpo são esses ossos aqui, ó. Sim. E esse é o nervinho que está sendo comprimido. Muitas vezes esse nervo vai estar sendo comprimido por uma inflamação dos tendões ao redor. Então a atividade ocupacional, teoricamente, poderia gerar esse processo inflamatório. A gente vê muita síndrome do túnel do carpo em bancários. Sim. Que passam o dia inteiro utilizando o teclado, o mouse e sem fazer pausas frequentes. E isso é um grande problema. Tem que fazer pausa? Quem tem, né, esse tipo de atividade laboral? Tem, Mara. Tem que fazer pausas para poder descansar este tendão e este nervo e aí evitar esse processo inflamatório. A gente recomenda a cada 30 minutos de trabalho, pelo menos 5 minutos de pausa. Então, o indivíduo pode levantar da sua cadeira, do seu escritório e tomar um café, uma água, alongar um pouco as mãos e depois retornar ao ambiente de trabalho. Mas as pausas são imprescindíveis. Ok. A gente tem mais imagens? Vamos colocar aí a próxima imagem para a gente dar uma olhadinha? Olha aí, ó, mais uma imagem para você poder entender melhor, né, sobre a síndrome do túnel do carpo. Exatamente. Aqui é que acontece a compressão, nesse local. Sim. Então, o paciente vai sentir uma dor no centro da mão e o formigamento e a dormência vão acontecer nesses 3 dedos e na metade desse dedo anular. No polegar, indicador, dedo médio e na metade do dedo anular. Anular ou anelar. Que é o dedinho do anel. A gente fala muito disso. E aí a gente vê, né, que a dor ela vai irradiando mesmo. A dor ela vai né? irradiando. Às vezes o paciente sente até choque, como se fosse mesmo um choque elétrico. Porque o nervo nada mais é do que um cabo elétrico que transporta a informação do cérebro para a mão e da mão para o cérebro. Sim. Então os sintomas de choque, eles também são prevalentes nesses indivíduos. Temos mais imagens. Vamos colocar aí mais uma para a gente dar uma olhadinha e conseguir entender melhor. Olha aí, ó. Muito bom. Pronto. E essa área em azul é a área em que o paciente vai sentir a dormência. Às vezes o paciente chega no consultório e diz que a mão toda está dormente. Mas aí quando a gente começa a investigar, a gente vê que está restrita a essa área, a localização da dormência. Olha só aí, ó, o local em compressão de dor. Exatamente. E ali o nervo mediano. E ali o nervo mediano. Essa área em vermelho é a área geralmente de dor e a área em azul é a área de dormência. Ótimo, para a gente conseguir entender. Isso. Área vermelha, dor, área azul, dormência. A área de dormência. E em amarelo é o nervo mediano aqui, é o tronco e essas ramificações que irão estar localizadas nos dedos. Nossa. Cada dedo você vai ver que existem 2 ramificações. Isso. Em cada lateral. Muito interessante. Vamos lá para a última imagem que a gente tem ainda. Esse é o procedimento cirúrgico. Pode vir, então, a precisar de cirurgia? Pode vir. Os graus leve e moderado nós conseguimos manejar muito bem de forma conservadora. O tratamento padrão ouro hoje em dia é a utilização de talas, que nós chamamos de órteses. Sim. As talas elas são importantes porque mantêm o punho em posição neutra e os níveis pressóricos adequados dentro do túnel do carpo. Inicialmente, o indivíduo pode utilizar essas talas durante a noite por 3 semanas e também durante o dia, após 3 semanas só durante a noite. Por que é importante durante a noite? Primeiro porque os sintomas, principalmente nos quadros iniciais, eles acontecem principalmente durante a noite. E por que ele acontece durante a noite? Primeiro que nós temos uma retenção líquida durante o período da noite, que a gente não está movimentando a mão. Então tende a ficar mais líquido no interior do túnel do carpo e gerar essa compressão do nervo mediano. Segundo,
a gente tende a adotar algumas posturas à noite, não é? Dormir. Acabei me identificando quando você fez esse movimento. Exato. Então, essas posturas, elas não são benéficas, elas geram a compressão. E quando você está com a talinha, você não consegue entrar nessa postura. Então, você deixa o nervo menos comprimido com a tala. É importante também fazer a fisioterapia especializada, de extrema importância, porque na fisioterapia nós conseguimos restaurar a mobilidade dos ossos do carpo e deslizar o nervo mediano, Mara. Esse nervo mediano, muitas vezes, quando ele inflama, ele gera uma cicatriz ao redor dele. E essa cicatriz aprisiona o nervo. Então, se nós não mobilizarmos, deslizarmos esse nervo, essa compressão ela pode se tornar crônica e aí realmente ser o caso de uma cirurgia. Como é que vai sendo esse diagnóstico, hein? Como é que dá para fechar esse diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico, então nós avaliamos a sintomatologia do paciente, que é bem característica, e aí pode ser solicitado um exame chamado de eletroneuromiografia. Esse exame vai identificar como que está a condução do nervo. Sim. E aí realmente é um diagnóstico bem preciso, vai conseguir diagnosticar de maneira bem clara. O tratamento, né, como você bem colocou, a gente tem aquele tratamento mais tradicional e casos mais graves pode chegar a vir até, né, infelizmente, a passar por uma cirurgia, que é aquela foto que a gente estava vendo. Isso, exato. Caso chegue nesse ponto da cirurgia, é algo tranquilo, não? Como é que se dá? Algo super tranquilo, Mara. O procedimento cirúrgico que nós temos hoje, que é chamado de mini open, foi até desenvolvido por um cirurgião alagoano de excelente qualidade. Legal! Esse procedimento cirúrgico tem uma incisão de 1,5 centímetros. Então, uma incisão bem pequena, é um procedimento super rápido e super seguro, dura em torno de 10 a 15 minutos. E o paciente não precisa ficar com a mão imobilizada, pelo contrário, ele fica só com um enfaixamentozinho, com uma atadura e permitido o movimento dos dedos. E ele precisa, assim que o cirurgião liberar, procurar uma fisioterapia especializada para que esse nervo que foi liberado, ele consiga deslizar normalmente. O que é a cirurgia? Se conseguir colocar aquela foto lá, nós iremos mostrar. Vamos colocar aquela foto aí, por favor, diretor, a foto da cirurgia. Coloca aí para a gente ver aquela fotozinha da cicatriz, né? Isso, uma incisão bem pequena e ele vai, o cirurgião vai liberar o teto do túnel do carpo, nós chamamos de ligamento transverso do carpo. Lembra que o túnel do carpo é um túnel fechado. Sim. Então, se houver pressão, essa pressão não vai ser acomodada. O cirurgião vai abrir o teto e vai abrir esse túnel. Então, as estruturas vão ficar mais folgadas, o nervo vai parar de ser comprimido, os sintomas vão ser resolucionados. O objetivo é fazer com que esse nervo mediano ele não fique mais sendo comprimido. Não fique mais sendo comprimido. Porque essa compressão é que faz com que aconteça nessa dor e essa dormência. Exatamente, exatamente. E por que a importância da fisioterapia no pós-operatório? Porque toda vez que o cirurgião vai fazer uma incisão, no pós vai haver uma cicatriz. Sim. Essa cicatriz, ela pode aprisionar novamente o nervo mediano, se esse nervo não estiver deslizando nas primeiras 2 semanas de pós-operatório. Então, é importante que o paciente vá para um fisioterapeuta especializado, que conheça a técnica de mobilização neural para que deslize esse nervo e não venha a ter novas compressões. Eu acho que você já ouviu falar de algumas pessoas que operaram o túnel do carpo e voltaram a ter os sintomas. Exatamente. Muitas vezes é isso que acontece. Então, se não tiver um pós-operatório correto, de nada adiantou, né? Pode haver uma recidiva e isso não é bom. E a fisioterapia é bastante simples, é indolor, o paciente não vai sentir dor. Pelo contrário, o nosso objetivo é deslizar o nervo e remover qualquer dor que possa existir nesse paciente. Muito bem, agora eu vou perguntar, né? Tem como prevenir a bendita síndrome do túnel do carpo? A prevenção, Mara, da síndrome do túnel do carpo é um pouco complicada de ser realizada. Mas você pode, sim, ter alguns hábitos que podem diminuir suas chances de desenvolver a síndrome do túnel do carpo. Nós sabemos que a obesidade é um fator de risco. Então, se você mantiver o seu IMC abaixo de 30, você tem um menor risco de desenvolver síndrome do túnel do carpo. Nós sabemos que o déficit de vitamina D também pode predispor, porque a vitamina D é neuroprotetora. Então, ela protege o nervo. Indivíduos que não são expostos ao sol, que não conseguem sintetizar, produzir vitamina D, podem desenvolver a síndrome do túnel do carpo. Então, a exposição ao sol é importante também. Níveis de vitamina B12
elas devem estar nos níveis adequados, porque a baixa também da vitamina B12 pode favorecer essas neuropatias também. E viver um estilo de vida ativo, evitar o cigarro, evitar o álcool e evitar o excesso de cafeína. Então, se o indivíduo... Atenção, viciados em café, isso é para vocês. É verdade. A cafeína é um vasoconstrictor, então ele diminui a luz do vaso. Então, chega menos sangue no nervo, o nervo vai ficar pobremente nutrido e aí pode desenvolver essa síndrome também. E, claro, evitar as atividades repetitivas e sempre manter uma boa postura, uma boa ergonomia no ambiente de trabalho. Quais são, então, aí as principais dicas ou, enfim, qual a mensagem que a gente pode reforçar para quem está nos assistindo sobre a síndrome do túnel do carpo? Sempre que você começar a experimentar esses sintomas de síndrome do túnel do carpo, procure ajuda médica e fisioterápica o mais rápido possível, porque pode ser muito simples de resolver esses sintomas. Mas, realmente, se você deixar esses sintomas se cronificarem, aí pode ser um pouquinho mais complexo de tratar. Sempre manter um estilo de vida ativo, evitar altos níveis de açúcar no sangue e evitar o cigarro, evitar o álcool e a cafeína em excesso. Olha aí, ó, a gente se cuidar, viu? E infelizmente não precisar ter que passar por esses sintomas aí de dor e de dormência que com certeza o incomodam bastante. Goodson, contatos, redes sociais aí para quem gostou do nosso papo aqui, quem quiser saber muito mais, como é que pode fazer? Muito bem. O telefone é o 991296630, você pode agendar uma consulta conosco. Instagram, Dr. Goodson Queiroz. E o YouTube é Dr. Goodson Queiroz, que lá nós temos também vídeos informativos para os pacientes. Que legal! Muito bem, então o Dr. Goodson Queiroz aqui com a gente, fisioterapeuta, hoje nos trouxe muitas informações sobre a síndrome do túnel do carpo. Obrigada mais uma vez, Goodson. Sempre bom demais tê-lo aqui no Bem Assim junto com a gente, né? E claro, a gente também aprendendo bastante com você. Então, obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, olha só, vamos agora conferir uma matéria de Fernando Palmeira. Nós vamos agora ter mais informações sobre doação de sangue. Os estoques de sangue dos hemocentros de Alagoas, desde Arapiraca, principalmente aqui em Maceió, no Hemoal, onde estamos nesse momento, para chamar a sua atenção e saber como estão os estoques e a necessidade de se manter a doação de sangue. Vamos começar com Natasha Souza, assistente social do Hemoal, e ela nos fala sobre, primeiramente, como é a realidade do estoque aqui no Hemoal. O estoque hoje está baixo e a gente está apelando para a população alagoana que tem essa vontade de ajudar a salvar vidas. Saiba que nesse momento alguém precisa de você nos hospitais ou nos ambulatórios que necessitam de sangue, as pessoas que vão fazer tratamento, vão fazer cirurgia, os acidentados, as gestantes, as crianças que precisam tomar sangue, precisa de você, doador. Uma doação ajuda a salvar até 4 vidas. Hoje temos mais ou menos 100 bolsas de sangue, isso significa praticamente quase nada, né? A gente está com o estoque baixo, por isso que a gente está apelando à população alagoana que venha, doe sangue. É uma doação tranquila e segura, dentro dos processos e da segurança transfusional. Não tem nenhuma chance de contaminação para você ou de algum risco também para o paciente que recebe a bolsa. Então é um processo também rápido, tranquilo e seguro. Doe sangue e ajude a salvar vidas. Como é que as pessoas que querem doar devem proceder e o que é exigido em termos de faixa etária, de doenças, de comorbidades? Passa toda uma orientação aí para o doador que nunca doou. O doador de primeira vez que queira doar sangue, compareça ao Hemoal. A gente tem o Hemoal em Maceió, o Hemoal do interior, o Hemoal de Maceió, o Hemoal Trapiche, aqui ao lado da rampa do HGE, o Hemoal da Via Expressa, Hemoal Sede Via Expressa, que é anexo ao Hospital Metropolitano Parte Alta de Maceió. A gente tem toda terça e quinta-feira um banco de sangue lá no Hospital Veredas. A gente também tem em Arapiraca, lá no bairro Dourado. As doações podem ser feitas lá. E toda quinta-feira a gente tem doação lá em Coruripe, que é atrás do Hospital de Coruripe. Quem for doador de primeira vez, doador que nunca doou sangue, pode doar entre os 16 a 60 anos de idade. Doador regulado até os 69 anos. O doador de primeira vez, entre 16 e 17 anos, menor de idade, só pode doar na presença do pai ou da mãe. Todo mundo tem que trazer um documento original com foto. Todo mundo precisa ter dormido mais de 6 horas a noite anterior à doação. Bem de saúde, sem sintoma gripal, sem cortes abertos na pele ou aftas na boca.
precisa vir alimentado, ter mais de 50 quilos, se teve piercing ou tatuagem mais de 1 ano que tenha feito, se fez exame de endoscopia ou colonoscopia, mais de 6 meses que tenha feito. E outras triagens vão ser consideradas e esse doador vai ser avaliado aqui no Hemoal. Nós temos a consciência de que, e o doador também deve ter, de que os hospitais, principalmente numa época como essa, além do que já precisa no dia a dia para suprir as necessidades das cirurgias, também os acidentes que acontecem em períodos de festa, principalmente festa junina, queimaduras e acidentes de uma maneira geral, e é preciso sangue para salvar essas vidas. Então é preciso dizer que o Hemoal está aqui, como nesses endereços todos, mas numa campanha vocês vão estar fazendo coleta externa mesmo diante das festas juninas. Sim, a gente tem os Hemoais funcionando, a gente não fecha para o almoço, né? E a gente também tem uma campanha externa lá no IMA, no Instituto IMA, ali no Farol, no antigo shopping Cidade. Se você da comunidade quiser ir lá doar sangue amanhã, ficar próximo da sua residência, pode ir lá doar sangue, leva um documento original com foto, nesses critérios que eu falei, pode doar. A gente está com o Hemoal funcionando e também temos outras coletas durante o mês de junho. Lembrando que amanhã, 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, é uma forma da gente estar homenageando vocês e vocês também possam vir. Ajude a gente, salve vidas. Uma doação salva 4 pessoas. Lembra os locais, inclusive aqui no Trapiche da Barra, bem vizinho ao HGE, tem o Hemocentro de Alagoas do Hemoal. E fique à vontade para que haja conscientização e que antes das festas o pessoal venha aqui fazer essa importante doação, que significa doar sangue, doar vida e ter saúde também. Você, doador alagoano, daqui de Maceió, mesmo do interior, que tem interesse, tenha vontade de ajudar a salvar um ser humano que precisa nesse momento de você para fazer uma cirurgia, aquela pessoa que se acidentou, até aquele ser humano que ainda ainda nem nasceu, está na barriga da sua mãe, ou que já nasceu, ou que faz tratamento no nosso ambulatório, precisa de sangue, precisa de você. Compareça aos hemocentros, venha, doe sangue, compareça no Hemoal, aqui do Trapiche, ao lado da rampa da HGE, ali no Hemoal, sede Via Expressa, anexo ao Hospital Metropolitano, de segunda a sexta, de 7 até 18 horas, no sábado e feriado, de 7h30 até 5 horas. A gente também toda terça e quinta-feira a gente funciona lá no Banco de Sangue do Hospital Veredas, no Farol, de 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Em Arapiraca, no bairro Eldorado, também a gente funciona. Você que é daquela região pode doar lá. E toda quinta-feira, lá em Coruripe, a gente tem também um local para coleta de sangue lá, atrás do Hospital de Coruripe. Venha, doe sangue, saiba que esse gesto altruísta, voluntário, é o que a gente precisa de você. Doe sangue e nos ajuda a salvar muitas vidas. Fica aí, então, esse apelo, né, para você, uma reportagem que passou no TV Mar News e que a gente está aqui reforçando também assim, né, que você pode fazer a sua doação de sangue e ajudar. O Hemoal está com o estado, né, crítico, o mais crítico desse ano em relação às doações de sangue. O estoque está muito baixo. Você pode ajudar, a gente está entrando agora, né, num período, né, de muitas festas. Então, infelizmente, pode vir se acontecer essa necessidade. Se você puder, por favor, ajude. Tem pontos de coleta, né, tanto aqui em Maceió como também no interior. Qualquer coisa é só você buscar mais informações junto ao Hemoal para saber como é que você pode ajudar. Olha, o Bem Assim vai ficando por aqui, tá? Muito obrigada a você que ficou ligadinho com a gente. Continue acompanhando a programação da TV Mar. Tchau, tchau e até mais. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar.